minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Eu não sei se você já pensou sobre um assunto muito importante com respeito ao chamado de Jesus para a gente estar servindo a Ele enquanto estamos aqui, para que um dia possamos ganhar o galardão e morar com Ele na eternidade. Você já prestou atenção que nós somos chamados coletivamente? Lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim todos. Mas no mesmo livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, ele diz que a salvação ela é individual e ela é responsabilidade de cada pessoa. É interessante observar esses pontos que ele colocou. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Dá a impressão que a gente está sozinho nessa caminhada para a vida eterna. Que não interessa nem a esposa, não interessa nem filhos, não interessa os amigos, outros irmãos. Eu estou sozinho nessa caminhada em busca da eternidade. Porque se a minha esposa não quiser ir, o problema é meu, eu não tenho que segui-la. Se os meus filhos não querem ir para morar com Deus, o problema ainda é meu se eu estiver acompanhando eles. Por isso ele diz, né? Quem ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos e esposa acima de mim, não é digno de mim. Mas falando em desenvolver a nossa salvação individualmente, essa é a parte que eu gostaria de conversar com você. E estou falando para mim também. Por quê? Porque nessa caminhada que nós temos aqui na Terra, em busca da nossa eternidade, não no castigo eterno, mas para a vida eterna, ela é uma caminhada pesada, uma caminhada sofrida, uma caminhada amarga. Nós temos que dizer não para um monte de coisa que tenta nos tirar do foco principal, que é a salvação para a vida eterna. E se eu não disser não, eu vou estar caindo e não vou conseguir chegar na eternidade para estar com Deus. Porque Ele tem me orientado através das palavras dele para que eu possa fazer essa jornada tranquila, mesmo com perseguição e sofrimento, e negando muitas coisas, mas é uma caminhada tranquila, porque ela traz confiança e conforto para a nossa mente, o nosso coração, que nós vamos estar caminhando para essa caminhada da eternidade. Mas ao desenvolver a nossa salvação, nós devemos agradecer a Deus, porque temos outras pessoas que também estão caminhando. Então, feliz o homem que tem a sua esposa, que o acompanha, que apoia ele na sua jornada para a vida eterna, que apoia ele no desenvolvimento da sua salvação. E feliz a esposa que tem um marido que também faz as mesmas coisas para a caminhada da vida eterna e ajuda ela a caminhar para a eternidade. Feliz os filhos que têm os pais que estão caminhando para a vida eterna, porque eles podem ter o exemplo e também seguir, né, essa mesma trilha, desenvolvendo a sua salvação. Então, ao mesmo tempo que ele nos chama coletivamente, temos que desenvolver a nossa salvação independente de qualquer outra pessoa. Mas somos felizes porque temos exemplos de outras pessoas que estão do nosso lado ou que já até passaram por essa vida e estão aguardando aquele grande dia na eternidade. O apóstolo Paulo faz essa comparação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, como um atleta, que ele vai estar desenvolvendo o seu trabalho para alcançar o prêmio, mas ele corre não sem meta. A meta dele é chegar no final do estádio, daquela corrida, daquela arena, para que ele possa receber o prêmio. Paulo falou, eu não ando dando um murro no ar sem noção.
golpes no ar. Ele tem certeza do que ele está fazendo. Então esse é o ponto. Nós devemos ter certeza daquilo que estamos fazendo nessa nossa caminhada para a nossa vida eterna. Olha o que ele diz no versículo 24 da primeira carta aos Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis todas, né? Ele diz de todos os atletas, em tudo se domina. Todo atleta, em tudo se domina. Então você lembra quando os atletas têm que ficar numa concentração para aquele grande dia e eles devem ter uma alimentação tudo coordenada. É perfeito isso, para que eles não possam falhar, porque almeja um prêmio, né? Então, todos atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. É algo eterno. Nós, quando Paulo fala disso, nós, os discípulos de Jesus, aqueles que estão seguindo, nós estamos correndo, mas cada um na sua caminhada. Tem outros disputando com ele, então nós não podemos ficar para trás. Outros estão caminhando nessa mesma caminhada e nos serve de exemplo, de estímulo para que a gente continue correndo também. Aí ele fala um pouco mais dele próprio. Assim corro também eu, Paulo está falando, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar. Quer dizer, não é em vão, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ensinar a verdade que está contida nesse livro, que é a Bíblia, é muito importante, mas aprendê-la e colocar em prática em nossas vidas, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Essa corrida que nós estamos falando é uma corrida para a eternidade. Essa corrida, ela vai terminar quando Deus decidir que chega de correr aqui nesse mundo. Chega de correr porque já estamos lá. Quando o escritor aos Hebreus menciona uma nuvem de testemunhas, que ele fala no capítulo 11, né, de Hebreus, ele mostra que estas pessoas venceram aqui. Venceram e estão aguardando embaixo do altar de Deus aquele grande dia, onde nós todos juntos vamos estar nos encontrando para receber o galardão. E ele menciona essa nuvem de testemunhas. Olha como é importante. Então você deve estar sempre procurando pessoas para você estar caminhando ao lado dele, para fortalecer a sua caminhada, a sua corrida, porque o prêmio está esperando. Mas pessoas que são sinceras e honestas, que estão também caminhando nas mesmas pisadas de Jesus. Na mesma esperança, na mesma fé, na mesma prática dessa palavra que é pura e que é santa, do qual nós estamos vendo hoje. Quando nós chegamos na carta aos Hebreus, capítulo 12, ele fala que essa nuvem de testemunha, ela nos serve para a gente ter realmente uma esperança forte. Só que esses já passaram por essa vida. Nós estamos agora numa outra etapa, mas eles ficarão como exemplo para nós. Agora nós precisamos de irmãos que sejam fortes perto de nós, para que a gente continue trilhando também esse caminho para a eternidade. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nuvens de testemunhas quer dizer, são muitos. Ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia ou nos segura o pecado. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira já foi proposta para nós. E ele cita um personagem aqui que está acima desses que ele relatou no capítulo 11 inteiro, os heróis da fé. Ele vai citar aqui quem é? Jesus Cristo.
Esse mostrou como vencer toda a tática maligna desse mundo. Ele mostrou e ele venceu e disse: eu sou o primeiro daqueles que passaram pela morte física. E eu estou aguardando todos vocês. Jesus está onde hoje? À destra do Pai. Olha o que ele diz no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou da vergonha, ou do sofrimento, e está sentado à destra do trono de Deus. Depois que o escritor mostrou muitas testemunhas que servem de exemplo para mim e para você, ele apontou Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Não é bonito tudo isso? Olha para Jesus. Olha para Ele que você não vai fracassar nessa caminhada sua. Corramos firmemente a proposta que Deus fez para todos nós da vida eterna. Ele fala um pouco mais ainda. Olha o que ele diz no versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Aquele que suportou a perseguição, os judeus, os realmente religiosos daquela época, os principais que disseram: tira esse malfeitor do nosso meio. E Jesus veio e pagou o preço. E ainda disse para Deus: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, é esse caminho que Deus está nos chamando. É esse caminho que Ele disse que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver e começar a prática para essa corrida. Porque o prêmio que nos aguarda, ele é incorruptível. Incorruptível. É uma coroa eterna, é um galardão eterno, é um prêmio eterno. E ele fala um pouquinho mais nos próximos versículos, para a gente saber que quando Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Deus nos corrige como? Através da palavra. Se temos um vício, temos que abandoná-lo, porque ele vai nos levar para a condenação. Se temos práticas erradas em nossas vidas, temos que corrigi-la. Se não estamos praticando a palavra dele como deve, a mensagem veio para nos corrigir a nossa prática, para a nossa fé ser uma fé santa, pura e sadia. Não podemos ser deficientes em nossa fé. Práticas de doutrina errada traz deficiência. Ele não quer isso. Aí ele diz no versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Tudo que nós praticamos errado, Deus faz a reprovação. Ele reprova em nossas vidas. Para que a gente seja educado para sermos filhos verdadeiros. Aí ele diz, versículo 6, porque o Senhor corrige e repreende a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Os açoitos de Deus é para nos dar a correção, para nos ajudar a gente a caminhar. Então, quando Deus fala para você mudar alguma coisa na sua vida que não está bem, pense antes de brigar com Deus. Pense antes de responder a Deus. Pense antes de dar as costas para Deus, porque Ele ama você. Ele nos ama. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós queremos ser filhos de Deus e não bastardos, porque a herança que Deus tem da eternidade
do prêmio maior é para os filhos. Nós somos co-herdeiro com Cristo de toda a riqueza da vida eterna que Deus prometeu. Co-herdeiro. Se Jesus é o único Filho de Deus, ele é herdeiro, nós somos co-herdeiro com ele. Por isso ele fala assim. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam conforme o que eles podiam entender, né? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Tínhamos os nossos pais, eles nos corrigiram para que a gente pudesse ser um cidadão de bem nesta vida. Mas sabemos que eram seres humanos, falhos, como nós somos. Mas quando Deus fala e nos corrige, aí a perfeição. Aí há a perfeição para nós. Perfeição vem daquele que é perfeito. Versículo 10, ele diz, pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Mas participar da santidade de Deus não é só depois que partirmos dessa vida. Participar da santidade de Deus é desde já. Devemos ser santos, a palavra santa é separados. Devemos entender que a palavra do Senhor está nos moldando e isso nos separa do mundo do pecado, para praticar boas obras, para sermos luz em um mundo de trevas. É onde nós vivemos, ser luz em um mundo de trevas. Ele fala um pouquinho mais, versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes sejam curados. Então, quando você representa Deus aqui, nesse mundo, você é um embaixador do reino que está fora daqui. Então você está representando Deus. Então fazer caminho retos, tirar os joelhos trôpegos que andam para fazer caminho retos, porque outras pessoas estão olhando para você e vão querer ver o brilho de Deus na sua vida, em nossas vidas, para que a gente possa morar com Ele um dia na eternidade. Pense nestas coisas. Somos chamados coletivamente, mas temos que desenvolver a nossa salvação individualmente. Cada um desenvolve a sua salvação e juntos nós vamos crescer como o fermento bom. Vai crescendo o reino de Deus, como aquele grãozinho de mostarda, como cresce no coração e na mente de cada pessoa. Procure fazer isso na sua vida. Se você precisa de alguma ajuda a mais, eu estou à disposição aonde você estiver. Pode entrar em contato, deixa a mensagem, eu vou falar com você, tá bem? Aonde você estiver, você vai ser uma pessoa também de Deus. É só colocar as práticas que estão neste livro que nós chamamos a Bíblia, e ela nos instrui para todas as coisas. Não precisamos ficar iludido ou na ilusão ou sendo enganado por outras pessoas. Deus nos ama. Se essa mensagem é boa para você, envie para quantas pessoas você quiser. Já é inscrito em nossa página? Continue com a gente, sendo o mensageiro do Senhor. Só está nos visitando? Fique à vontade para se inscrever e assim também receber novas mensagens. Quando eu estiver postando, você vai ser notificado. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre.